Olá, nesse vídeo a gente vai fazer blusinha, o capuz e essa cesta cheia de delícia. Eu vou começar agora a blusa e eu vou fazer com um fio branco mesmo. Acho que vai combinar com a cor da saia. Eu vou começar com um nó corrediço e 22 correntinhas. Então, o nó corrediço e agora as 22. Temos as 22 correntinhas, eu vou pular essa primeira. Na segunda, nessa parte aqui de trás, ó, nessa alcinha, eu encaixo a agulha. E a gente vai trabalhar sempre nessa alcinha aqui de trás do ponto, ó. E aqui que eu vou segurar para poder sustentar meu ponto baixo. A gente vai fazer aqui a sequência de 2 pontos e um aumento. Então, no próximo de novo. Fiz aqui, então, os 2 pontos. E sempre no terceiro, eu faço 2 pontos juntos. Então, no mesmo lugar, o outro. Vou fazendo assim por toda a volta, os 2 pontos e um aumento. No final dessa carreira, a gente fica com 28 pontos. Tô terminando essa carreira, esse aqui é o meu último aumento. E agora, pra gente poder conseguir fazer de forma circular, daqui eu já vou emendar nesse primeiro ponto. Então, esse aqui vai ser o meu último ponto da carreira. Já vamos começar a próxima fazendo a mesma sequência, só que agora com 3 pontos. Então, 3 pontos e um aumento. Já encaixo nesse primeiro e já puxo para poder fazer o primeiro ponto. Então, 1, 2, 3 e um aumento. Não esquece de colocar o marcador aqui nesse último ponto. Nesse aqui, ó. Sobrou aqui da boca que eu tava fazendo, então já vai ficar aqui marcando o meu último ponto da carreira. Eu vou continuar até chegar nesse marcador. Vamos terminar essa carreira com 35 pontos. Chegando aqui no marcador, passo esse marcador para cima. Essa próxima carreira é de 6 pontos e um aumento. Vamos fazer isso por 5 vezes e no final vamos ficar com 40 pontos. Marcador para cima, nós temos 40 pontos e agora, nessa próxima carreira, vamos contornar esses 40 pontos. Só uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou passar esse marcador para cima e agora a gente vai definir onde que vai entrar o bracinho. Agora que vai ficar com cara de blusa de verdade, porque até então é só uma bola. Um círculo. Vamos tentar deixar igualzinho para os dois lados. Vou começar com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, nessa parte de baixo, eu tenho que pular 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9, eu encaixo. Eu encaixo e já faço aqui um ponto baixo. Nessa parte aqui da frente, serão 12 pontos. Eu já fiz um, vou continuar contando. Mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa parte da frente, preciso de 8 pontos também. 1, nessa parte aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9, eu encaixo a agulha. Já puxo para poder fazer ponto baixo. E nessa parte aqui agora, para chegar no marcador, eu preciso de 7 pontos. Já fiz o primeiro, vou continuar contando. 2, 3, 4, 5, 6, mais um, 7 pontos. Vou passar esse marcador para cima e aqui mostrar como que você consegue perceber aí também o formato bonitinho da blusa. É por aqui que os bracinhos vão passar. E agora a gente vai continuar circulando só nessa parte aqui dessas correntinhas. Isso aqui já vai ficar para fora, já é a manga. E aí você ainda pode escolher se quer manga curtinha, se quer uma manga longa. Vou fazer essa parte da manga depois. A gente vai continuar só circulando essa parte aqui e nessa parte ficamos com 36 pontos. Vou subir agora 4 carreiras, contornando esses 36 pontos. Mas primeiro eu quero atenção quando a gente chegar ali nessas correntinhas. Então, vou caminhar aqui com esses primeiros 5 pontos. Você não precisa contar. E aqui, né, nessas 6 correntinhas,
eu vou encaixar a agulha pegando só essa alcinha aqui da frente. Eu vou deixar ela para trás e vou usar as outras duas que estão lá atrás para sustentar o meu ponto. Desse jeito. Então, ficou a alcinha aqui para frente. Ó, encaixo a agulha deixando só uma alcinha para frente da agulha e os outros 2 fios lá de trás sustentam o meu ponto baixo. Então, já fiz 2, vou continuar seguindo 3, 4, 5, o último aqui, 6. E agora eu já encaixo nesse primeiro ponto baixo pra gente começar a sequência aqui dos 12 que tem aqui na frente. Só essa carreira aqui que vai ser um pouco diferente. Falei que são 4. Mas essa aqui a gente tem que fazer exatamente desse jeito, pegando a alcinha assim, para que depois a gente consiga fazer a manga. Porque aqui tem um guiazinho, tem esses pontinhos que estão aqui na frente. Depois a gente vai pegar por eles. Então, se só fizesse esses 6 pontos usando assim, ó, assim por dentro, iria funcionar se você deixasse a manga desse tamanho aqui. Se você quiser crescer, aí fica mais difícil para a gente poder pegar, para poder fazer uma manga mais longa. Então, vamos seguir desse jeito e, por favor, contando essa parte aqui, as 6 correntinhas, porque no finalzinho sempre dá uma embolada e é pra gente ter certeza de que tem todos os pontos, senão uma manga vai ficar mais curta que a outra, mais apertada. Aqui, ó, 3, 4, 5, ó, esse aqui ficou bem pequenininho. 6. E atenção também nesse ponto aqui que já tá na base, para poder pegar, para terminarmos então com os 36, senão vai dar errado. Não vou subir o marcador como a gente já estava fazendo antes, eu vou continuar a passar por ele e continuar até ter esses 4 pontos aqui bem acima do marcador. Então essas próximas 3 carreiras vão ser bem mais fáceis, só continuar circulando essa parte aqui de dentro. 4 pontos em cima do marcador, então já fiz as 4 carreiras, marcador para cima. Vamos aumentar um pouquinho, que agora ela cresce aqui um pouquinho de barriguinha. Vamos fazer a sequência de 5 pontos em um aumento. Vou fazer essa sequência por 6 vezes, mas não precisa ficar contando não, só 5 pontos e aumenta. Tem aqui 4, então 5 e aumenta. Nessa carreira a gente fica agora com 42 pontos e depois disso a gente vai circular algumas carreiras, o quanto seu coração mandar. Veste na boneca e vê se fica suficiente. Bota os bracinhos dela assim pra cima, e aí você consegue vestir para poder ver se fica interessante esse tamanho, se você quer que fique um pouquinho maior. E aí você vai fazendo essa quantidade de carreira, até o tanto que você achar suficiente. Pra mim, se encostar aqui, já tá valendo. Aí eu não preciso fazer mais, senão vai virar um vestido. É tão legal de vestir isso, porque volta a brincar de boneca. E olha como encaixa certinho. Só que tá um cropped por enquanto, né? E eu acho que não pega muito bem. Então, carreira de 5 pontos e um aumento. Depois disso, a gente vai crescendo algumas carreiras. Eu vou fazer até encostar aqui, é claro que eu vou mostrar agora quantas que foram. Eu terminei de fazer aqui, eu subi 7 carreiras. Então, desde que eu coloquei o marcador aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui é o meu 7º ponto. Eu já até cortei e dá pra ver aqui que já puxei a primeira manguinha. Mas a gente já vai fazer ela aqui. Então, cortando o fio, pode puxar, pulou o primeiro no segundo, agulha de cima pra baixo, eu vou levar esse fio lá pra trás. Vou nesse próximo aqui, agulha também de cima pra baixo, passando só pelo meio, levo lá pra trás também. Pronto, puxa aqui a primeira alcinha, só pra poder igualar, pra poder ficar todo mundo do mesmo tamanho. Assim, acho que estão todos do mesmo tamanho. Do lado de cá é só torcer pra poder abrir, e aqui dentro tem
4 ou 5 fios, no meu caso tem 5, então vou deixar 3 para um canto, e esses 2 eu vou passar aqui por dentro dessa agulha, pra gente poder separar. E fazer 2 nozinhos nessa parte de trás. Então, para separar, eu só vou passar aqui por dentro, ó, de alguma alcinha, por isso que eu passei na agulha. Eu peguei uma alcinha ali, e agora 2 nós. Um, sem apertar muito para não deformar, e o segundo. O segundo já pode apertar mais. E aqui corta, pronto. Terminamos aqui, e esse foi o acabamento. Vamos agora para a manguinha. Esse aqui eu já terminei, só vou cortar o fio, daqui a pouco a gente arremata, vai ser exatamente desse mesmo jeito, então só cortar e fazer exatamente como a gente fez aqui. Para começar essa manguinha, primeiro um nó corrediço. E aqui temos 6 correntinhas nessa parte da frente e 8 nessa parte aqui de cima. Então, 6 com 8 dá 14 pontos. Eu vou pegar um nessa lateral e um nessa aqui, por isso que a gente vai fazer esses 16 pontos. E aqui a gente pode começar em qualquer ponto, mas eu vou começar nessas alcinhas aqui de baixo. Vou começar nessas alcinhas aqui de baixo, nessas 6, vou encaixar logo na primeira. E vou contar esses 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente consegue também identificar esses 8 pontos que tem aqui em cima. Mas eu quero fazer um na lateral antes de chegar nesses 8. Então, aqui, ó, tem esse último ponto aqui e o meu próximo ponto é desse lado. Então, eu tenho que fazer um ponto nesse meio. Eu vou encaixar exatamente aqui, nesse buraquinho, pegando esse primeiro ponto, para poder juntar o ponto daqui com esse ponto que vai ficar nesse canto. Então, um ponto na lateral, esse aqui é o 7º. Ponto 7. E agora eu vou fazer os 8 pontos que tem aqui na frente. Fiz os 8 pontos, temos 15 pontos agora. E para poder juntar de novo esse último ponto com esse primeiro aqui, tem todo esse espaço aqui no meio, é só você escolher um desses pontos para poder encaixar e fazer aqui um ponto baixo, para deixar mais pertinho. Então, tenho aqui os 16 pontos. Vou colocar um marcador nesse meu último ponto. E vamos subir 11 carreiras contornando esses 16 pontos. No total de 12 carreiras, né, contando com essa primeira. Tô levando esse fiozinho lá para trás, para ficar bem organizado. Então, terminou essa primeira carreira, já vou emendar com aquele primeiro pontinho. Então, aqui, ó, aqui o nó corrediço, já emendo aqui nesse primeiro ponto, e é só continuar um ponto para cada, fazendo aqui as 11 carreiras agora. Então, é só seguir até ter os 11 pontos, um em cima do outro. Fiz as 11 carreiras aqui, mais aquela primeira, então são 12 no total. Vou cortar o fio e fazer exatamente como a gente fez aqui pra baixo, no comecinho. O fio que fica aqui pra dentro, por a gente começar com um nó corrediço, você pode cortar esse fiozinho aqui, ó. A gente aperta o nozinho e pode cortar aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa ali pro outro lado. E arrematar nas duas pontas. Aqui em cima, também desse mesmo jeito. Aqui pode ser um pouco mais fácil fazendo com a agulha. Pegando aqui, ó, nesse primeiro ponto. Vou trazer até esse outro lado de cá, mas passando só pelo meio. E é só puxar para fazer o ponto falso. Então, ele fica fechadinho.
E nessa parte aqui de trás eu vou caminhar um pouquinho, só para eu conseguir fazer o nozinho sem ficar tão pertinho da ponta. Vou ter que passar o fio aqui dentro de novo. Aqui, ó. Então, fechou. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa ali, abrindo o fio. Depois eu vou separar, passando por dentro de alguma alcinha que tem aqui por dentro, ó. Essa primeira logo aqui. E depois eu faço os 2 nós. Um, 2, pode cortar. Então, esse arremate aqui foi bem mais fácil, fazendo desse jeito. Só preciso terminar esses outros 2. E já dá pra gente colocar, unir aqui nesse corpinho. Já vesti aqui o casaquinho. Vamos colocar agora a cabeça pra gente poder terminar a chapeuzinho por completo. E depois a gente faz o capuz. Pra juntar a cabeça, eu preciso aqui só do fio, da mesma cor do cabelo, exatamente. E é de grande ajuda se você tiver uma agulha grande. Grande porque a gente vai cruzar a cabeça. Vai entrar aqui e sair aqui embaixo. Então, essa aqui me facilita. Se eu fizesse tudo com essa pequenininha que eu tenho aqui, que eu tinha, no caso, com essa pequenininha aqui, iria dar muito trabalho, porque eu iria encaixar aqui e até eu conseguir achar ela aqui, eu teria que apertar demais a cabeça. Então, pode demorar mais. Investir numa agulha assim é interessante. Eu comprei 3 por R$10 num kitzinho. 3 do mesmo jeito dessa. Então, se eu perder, ainda tem mais 2. Começar já passando a agulha aqui. E eu adoro esse fundo que é gigante. E começar na cabeça. Vou deixar até o pescoço aqui de lado. Vou fazer nessa parte aqui do anel mágico. Então, eu encaixo aqui. E aqui tem a cola, então pode ser um pouco duro. Por isso, uma agulha mais resistente, senão aqui vai machucar a mão. A gente tem que furar essa primeira camada. Tem a cola e tem a pele, né? Então, são 2 camadas aqui de fio, mais a cola. Fica um pouco durinho. Então, encaixa o dedo aqui no meio, aqui no pescoço, para você poder sentir a ponta da agulha. Para poder guiar, para passar aqui pelo meio. Ó, cruzando ali o enchimento. Vou deixar um pouco aqui para eu poder segurar o fio. E deixo a cabeça de lado. Agora, vem aqui com o corpo, pezinhos para frente. Então, parte da frente da bonequinha aqui. Eu vou pular umas 2 carreiras para deixar de pescocinho. Vou encaixar a minha agulha e sair lá do outro lado. E agora, esse fio aqui vai encaixar ali dentro do pescoço. Não se preocupa com o corpinho, com a cabeça, se tá organizado ou não agora. E esse fio vai ter que sair num pontinho ao lado de onde a gente entrou, não é no mesmo lugar. Tem que ser um do lado. Mais pertinho. Aqui. Pronto, consegui passar. Posso soltar aqui a agulha. Devolvi. E agora, tirar os cabelos da frente, eu vou tarrachar essa cabeça. Então, ó, esse movimento aqui. Não se preocupa que tem fio, não se preocupa que ela tá sem pescoço ainda. Só tarraxa. Essa parte aqui de cima, esses 2 fios, agora é só puxar. Geralmente eu seguro a boneca desse jeito, só pela cabeça. E aqui é só você puxar, até você sentir que o corpinho tá indo, que o fio lá dentro já acabou. Então, ó. Puxei tudo. E aqui, quem tá começando a vir agora é o corpinho. Vou deixar o pescoço, que ela tá toda durinha. Aqui. Deixei um pouquinho de pescoço, ficou bem melhor. E agora sim, vou fazer aqui os 2 nós. Eu não posso apertar, senão vai afundar. Lembra que tá com 1 ponto de distância?
Eu fiz o primeiro ponto, primeiro nó. O segundo nó não corta, porque senão vai ficar feio, vai ficar dois negocinhos assim pra cima desses fios aparecendo. A gente consegue melhorar, assim como a gente fez lá dentro no pescoço, para poder puxar os olhinhos. A gente vai fazer daquele mesmo jeito para esconder esse nó. Passei por uma agulha aqui, que fica bem mais fácil. Deixa eu escolher uma posição agora. Acho que assim dá pra ver. E aqui, ó, tem os meus 2 pontos. Eu vou escolher um deles, esse aqui, ó, que tá mais pertinho, pra poder encaixar a minha agulha, e eu vou sair em qualquer canto. Essa agulha é um pouquinho macia demais, então é mole demais. Então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas eu gosto do fundo dela, que é grande, já que eu tenho que passar os 2 fios. Então, passei aqui, ó, nessa parte aqui da frente, o nozinho, ele vai pra dentro, todo pra dentro. Pode puxar aqui. Tá vendo como afundou? Aqui, ó, de ladinho dá pra ver melhor como afunda. Eu vou voltar isso aqui para cima. Ah, o sol veio pra ajudar, então ficou bem mais fácil. Ó, botando assim pra cima. E aí, fica bem retinho agora. Essa parte, esses fios, pode cortar. Dá pra não cortar o cabelo. E empurrar ali pra dentro o restinho que sobrou. E aí, fica aqui cabeça super firme e a gente consegue girar. É melhor girar a cabeça, né, e não o corpo. Mas, falta o capuz. Tá só uma menina de cabelo liso, por enquanto. Mas o capuz vai fazer toda a diferença e a cestinha também. Então, vamos pra ele. Pra gente poder fazer o capuz, vou começar com o vermelho, claro. Nó corrediço. Então, temos 42 correntinhas. Eu vou pular 2 correntinhas aqui. Vou laçar. Na terceira, eu encaixo. A gente vai voltar fazendo meio ponto alto. Serão 40 meio ponto alto. Foram 42 correntinhas, mas a gente pulou 2. Então, a gente vai fazer assim, ali até o final. Chegando no final, no último ponto, a gente faz mais 2 correntinhas, vira, pula essas 2 correntinhas e meio ponto alto em cima do último meio ponto alto que a gente fez. Então, agora mais 40 meio pontos altos até chegar lá no final. E quando chegarmos no final, mais 2 correntinhas e vira a peça. Então, foram 40 correntinhas, mais 2, 42, e volta com 40 meio ponto alto. Depois dessa primeira carreira, a gente faz sempre 2 correntinhas, vira a peça e faz tudo de novo. 2 correntinhas, vira a peça e faz tudo de novo. Eu fiz isso por 15 carreiras no total. Então, tem aquela primeira e mais 14. Fica fácil de contar porque a gente vai de 2 em 2. Ela forma um padrãozinho. Aqui, ó. Essa linha indica que já são 2 carreiras. Então, aqui tem uma não. Então, aqui tem 2. Aqui também tem 2, tá vendo? Então, já dá pra contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E esse aqui tem uma só. 15 carreiras. Agora, a gente vai fechar pra fazer o capuz. Esse retângulo aqui vai se transformar no capuz. É só a gente juntar essa perninha com essa daqui, desse jeito. Vou fazer uma correntinha. E agora, a gente vai juntar essa pontinha de cá com essa pontinha daqui, desse jeito. Eu fiz a correntinha, então eu vou virar a peça, só que pegando ela assim, já dobrada. E aqui, a gente vai fazer 20 pontos baixos. Pegando desse lado aqui, ó, esse primeiro ponto, com o último que eu acabei de fazer. Então, já fiz aqui o primeiro ponto. Pego aqui e já do outro lado, ó, dos 2 ao mesmo tempo, e ponto baixo. E eu vou fazendo assim por toda a volta. Serão 20 pontos. Por toda a volta não, é até o final aqui, ó.
gente vai fazendo até chegar nessa pontinha. Chegando no final, a gente vai cortar esse fio e aqui você vai escolher, pode puxar, qual lado que você prefere deixar esse capuz. Ó, já dá pra perceber como que ele vai ficar. Essa parte que tá feia, por enquanto, a gente vai deixar pra baixo. Essa parte que já tem o acabamento vai ficar aqui pra frente. Deixa eu trazer a chapeuzinho aqui pra mostrar como que tá ficando, pra você poder escolher também o acabamento aqui de trás que você prefere. Claro que aqui a gente ainda vai crescer, tem que ser uma capa. Só tô mostrando essa parte aqui, que temos duas opções. Pode ficar desse jeito mesmo, com esse acabamento, mostrando aqui os pontos baixos, ou pode ser ao contrário também. A gente pode virar e ficar com essa parte de dentro. E aí ele fica menos pontudo desse lado, como se a gente tivesse feito. A gente fez, né, uma costurinha, e aí ela ficou aqui para essa parte de dentro. Não influencia em nada, é só o seu gosto. Qual é o que você prefere? Vou deixar essas duas opções. Eu prefiro desse jeito aqui, com essa costurinha para dentro. Eu prefiro que ele não fique tão pontudo assim aqui nesse final, tão retão, assim. Pra mim fica mais natural aqui, ó, que ele não tenha uma pontinha exata. Então, eu vou virar ele para dentro e vou fazer aqui o meu acabamento. Vou fazer o acabamento por esse lado, daquele mesmo jeito. Vou separar. Deixa eu pegar a agulha de volta. Separando o fio, e aí eu escolho uma correntinha para poder passar uma cordinha. Faço os 2 nós e corto o fio. Simples assim. Vou passar aqui, ó. E faz 2 nós. Então, por isso que você tem que escolher. Se você quer deixar esse lado aqui, essa pontinha assim, pra frente, né, pra cima, não faz o acabamento aqui, pra não ficar com essas perninhas aqui que eu não gosto. Aí você passa o fio lá pra trás e faz aqui, ó, para o nozinho ficar desse lado. Só essa diferença. Como eu fiz pro nozinho, essas perninhas assim, do lado de cá, vou escolher esse lado aqui para ser o lado de fora. Vamos começar com um nó corrediço. E aqui, nessa parte feia, a gente vai deixar ela mais bonitinha. Dependendo do lado que você escolher, provavelmente não vai ter esse fio, mas tanto faz o lado. A gente vai começar desse aqui, o acabamento que tá bonitinho já vai ficar, né, pra fazer a moldura ali da cabeça. Então, vamos contar que cada metade, né, pensando num todo, serão 33, mas pensar por metade pode ficar um pouco mais fácil. Se você fez os seus 16 e parou aqui no meio, quer dizer que você tem que colocar mais espaços entre eles. Então, você não pode colocar 2 no mesmo ponto, por exemplo, porque chegou só até a metade. Tem que ter 16 até chegar nesse meio, antes de chegar exatamente no meio. Até esse pontinho aqui tem que ter 16. Ou até aqui, dependendo do lado. Então, se você chegou até metade, você tem que colocar mais espaço. Agora, se você já fez tudo aqui, chegou aqui, só tem 10 pontos, quer dizer que você pulou bastante. Então, desfaz um pouquinho, coloca mais outros pontos aí, vai encaixando para poder ter os 16. Senão o resto todo, o capuz, não vai dar muito certo. Mas, é basicamente aqui. No começo é um pouquinho diferente, porque a gente tem um número ímpar de carreiras. Mas eu vou colocar um ponto segurando nesse ponto aqui e um nessa correntinha, nesse meio. Um ponto aqui e um ponto nessa correntinha, então nesse meio. Um ponto segurando no ponto e um ponto segurando nessas correntinhas do meio. Ó. E para começar, a gente já tem um nó corrediço, laça. Então, já vai começar já fazendo um meio ponto alto. Laça. E eu vou encaixar aqui, pegando o ponto, para poder fazer o meu meio ponto alto. Pronto.
Já tirei tudo, já tem meio ponto alto. Pode deixar aqui, ó, um do lado do outro. Bom, que já facilita. Cheguei aqui, ó, já nas alcinhas. Já faço outro. Um bem no meio do ponto e outro na alcinha. Um no meio do ponto e outro na alcinha. Então, você vai fazendo assim e vai contando para ver se realmente tem os 16. Não precisa ficar perfeito. O conjunto todo vai ficar. Essa carreira, ela não precisa ser. Desde que tenha os 33 pontos no final, mas os 16 até aqui no finalzinho. Tenho aqui os 16 pontos, olha como ele fica mais fechadinho, ó, mais emborcado. E cheguei aqui bem na junçãozinha, bem aqui no meio. Nesse meio eu tenho que fazer mais um meio ponto alto. Então, vou escolher aqui a alcinha bem do meio para fazer o meu meio ponto alto. E agora é do mesmo jeito. Talvez você já tenha aprendido aqui exatamente onde que você tem que encaixar. Aquele mesmo esquema. Pega numa alcinha e pega num ponto. Numa alcinha e num buraquinho aqui do ponto. Eu vou fazendo isso também por mais 16 pontos. Depois dos próximos 16 pontos, né, ficamos com os 33, ficou bem curvadinho aqui. Vamos subir 2 correntinhas e voltar com 33 meio ponto alto. Eu vou fazer isso por mais 2 carreiras. Então, aqui, voltando com meio ponto alto, chegando ali no final, 2 correntinhas e faz mais 33 pontos. E aí sim, a gente volta para poder fazer a cordinha que já vai, para poder fechar ali no pescoço, para poder amarrar o capuz. Eu já vou fazer o acabamento aqui desse lado, porque os dois já estão se encontrando, então aqui eu só vou fazer esses 2 nós. Se o seu não está encontrando, faz daquele mesmo jeito que a gente fez o acabamento ali para o capuz nessa parte aqui de cima. Esse nozinho aparecendo. Ele não vai aparecer, a gente vai passar por ele e vai ficar cobertinho. Fiz as 2 carreiras. Vou começar agora, então, a cordinha, pra gente poder amarrar no pescoço. Essa cordinha tem 25 correntinhas. Fiz as 25 correntinhas. Vou segurar essa última correntinha que eu fiz e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Nessa aqui que eu tô segurando, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai fazer só um acabamento, um detalhezinho, pra poder ficar bonitinho essa cordinha. Depois que a gente amarrar no pescoço, ela vai ficar aparecendo. Vou fazer de novo mais 3 correntinhas. E no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, vou fazer outro. Então, aqui, ó, já fiz como se fosse um rabinho de um peixe. É só continuar fazendo que vai virar uma florzinha. 1, 2, 3, no mesmo lugar, ponto baixíssimo. Eu tenho aqui 3. Será que cabe 4? 1, 2, 3. E fiz aqui um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se com 4... Não achei que ficou interessante. Pelo menos parece que esse buraco aqui ficou muito grande. Aqui, ó, com esses 3. E eu já não gostei tanto. Então, vou deixar só com 3. E aí, vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Um para cada ponto. Você pode fazer quantos quiser. Aqui no final. Inclusive, não precisa nem fazer. Se você não achou interessante, você pode só voltar. Chegou aqui no final dos 25, volta com ponto baixíssimo. Mas eu acho que fica bonitinho. Dá pra gente diminuir esse buraco se a gente fizer um ponto bem apertadinho. Deixa eu ver. Porque olha só como é que ficou grande aqui. Ele realmente ficou bem exagerado. Deixa eu dar um ponto baixíssimo. Uma correntinha bem pequenininha. Vou tentar fazer de novo. 1, 2, 3. E aqui. Ficou apertado. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Ah, ficou bem melhor.
ficou bem menorzinha. Vou deixar com 3 mesmo. E agora eu vou voltar, né, do jeito que eu já tava falando antes, pontos baixíssimos até chegar ali no final dessa cordinha. No último ponto, fazendo aqui o último ponto baixíssimo. Já deixa posicionado para o lado certo, já vamos voltar com 33 meio ponto alto. Não precisa contar não, gente, é só chegar ali até o final com meio ponto alto de novo, para a gente poder fazer a mesma cordinha do lado de lá. Chegando no final, meu último meio ponto alto, vou fazer essa mesma cordinha do mesmo jeito. Então, 25 correntinhas. Depois aqui nesse final, se você quiser, você faz essa florzinha, lembrando de fazer aquele último bem apertadinho, faz 24 normal, o 25, você deixa bem apertadinha a correntinha para poder fazer essa florzinha e não ficar com um buraco tão grande. E aí a gente volta com mais 24 baixíssimos. Vou fazer a mesma coisa aqui para esse lado de cá. Voltei aqui da cordinha, já temos dos dois lados. E então, vamos aumentar só mais um pouquinho, porque 33 ficou um número muito feinho. Então, vamos fazer aqui, ó, um aumento nesse primeiro, sempre em meio ponto alto, tá? Nesse primeiro ponto. Vou seguir fazendo aqui 31 meio ponto alto, é basicamente até o final. Mas no último lá, eu também vou fazer esse aumento que eu fiz aqui no começo. Então, a gente fica com 35 pontos. Bom, depois disso, eu vou subir algumas carreiras, a gente vai terminar com esses 35 pontos. E aí, vou fazendo assim... Peraí que embolou. Faz os 35 meio ponto altos, depois dessa carreira aqui, claro. 2 correntinhas e volta a carreira igualzinho a gente fez em todo esse pedaço aqui. E agora, eu vou fazer e já mostro quantas carreiras serão, para você poder continuar aí fazendo a sua até o final. Então, ó, só para reforçar que chegando aqui no final também tem um aumento. Assim a gente fica com os 35. 2 correntinhas, vira e continua fazendo a quantidade de carreira que você quiser. Aqui é interessante, assim como a blusa, medir o tamanho que você gostaria que ficasse. Então, ó, já dá pra sempre trazer a boneca e colocar aqui na frente. Olha como é que fica depois que a gente conseguir amarrar. Até onde que você quer que fique aqui esse capuz dela. Se você quer que passe aqui da saia, se quer que fique só aqui mais ou menos um pouquinho depois da blusa, então vai fazendo a quantidade de carreira que você quiser. Eu fiz aqui 12 carreiras depois daquele aumento. O aumento tá aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 carreiras, e agora eu vou contornar passando, para poder fazer um acabamento aqui, passando por toda essa volta. Aqui, vou dar e passar por aqui, terminar desse lado. E agora vamos fazer com pontos baixos, assim fica bem mais bonitinho. Nesse mesmo lugar aqui, onde eu fiz meu último meio ponto alto, eu vou encaixar. Vamos fazer mais 2, para poder fazer a virada. E vamos caminhar com pontos baixos. Agora, do jeito que você preferir, geralmente em cada buraquinho eu coloco um ponto baixo. Ó, para não ficar com buraquinhos. Se a gente pegar como aqui, ó. Aqui a gente precisava de uma contagem específica. Então, aqui tem alguns buracos que ficaram maiores, porque a gente puxou. Fazendo pontos baixos, a gente não precisa ter um número exato de pontos. Então, a gente consegue colocar um bem pertinho do outro. E então, vamos fazer assim por toda essa volta aqui. Continuar. Fica bem bonitinho e bem redondinha a curva. Por toda essa parte. Esquece essa cordinha para poder amarrar. Vai passando por aqui, dá toda a volta desse outro lado, faz do mesmo jeito, coloca 3 pontos aqui nesse último ponto, nessa parte a gente tem um guia e a gente vai terminar aqui nesse último ponto. Cheguei aqui até o final do bordado, do acabamento aqui, fazendo ponto baixo. Vou cortar o fio, pode puxar, e aqui a gente vai fazer aquele ponto falso. Pulo primeiro, no segundo com a agulha assim de cima para baixo,
Vou puxar esse fio lá pra trás. Vou no último ponto, só aqui pelo meio, pegando só a alcinha de cima. E puxo esse fio ali pra trás também. Ajeito aqui. Vou encaixar esse fio na agulha pra gente poder separar ele nessa parte aqui de trás. Primeiro, a gente tem que torcer pra poder abrir. Eu vou separar 3 fios para um canto e 2 para o outro. E passar uma dessas metades aqui pela agulha pra gente poder separar ali, passando por dentro de qualquer alcinha. Passei aqui por dentro logo da primeira alcinha que eu achei aqui. Vou fazer os 2 nós. 1, 2 e amarra. Coloca aqui, ó, o nozinho assim pra dentro. E temos aqui o acabamento. Terminamos o capuz. Né? Confere aqui se você já fez, né, aquele acabamento. Não tem mais fio nenhum sobrando. Então aqui a gente só encaixa o capuz aqui. Essas alcinhas é pra gente poder amarrar aqui, se preferir. Fazendo aqui 2 nozinhos. Mas tem que ser frouxo, que é pra poder a criança conseguir tirar. Ou um só, né? Fica fácil também. Só pra manter. Pra terminar aqui, eu vou usar um blush no rostinho dela. Coisa pouca, mas eu sempre gosto de fazer porque eu acho que fica muito bonitinho. Na bochechinha, ó como fica charmoso. Na outra bochechinha. Também gosto de fazer nos joelhos, e eu acho que ainda tem um pouquinho, porque eu já passei antes. Peraí que esse lado com menos do que o outro. Aqui, ó, no joelhinho tem bem pouquinho, eu gosto de marcar um pouquinho também. Porque a gente trabalhou bastante nessa perninha, esse joelho tem que aparecer. Finalizamos então o chapéuzinho com a cabeça aqui, ó, que mexe. Os bracinhos a gente também tem como fazer pose. Vamos então para um detalhe, um acessório dela, que é uma cestinha. E nela a gente consegue colocar o que quiser para que ela consiga carregar nessa cestinha, né? Geralmente são bolos e doces, como na história. Mas você pode colocar frutinhas para ficar um pouco mais saudável. Eu vou usar esse fio aqui para poder fazer a cestinha. Geralmente eu uso esse aqui da saia. Tem até o nome palha dessa cor, para poder fazer as coisas que são feitas de palha, né? Porque para mim é muito parecido. Só que para variar um pouquinho, para não fazer a cesta da mesma cor da saia, e eu gostei bastante do bege aqui, eu vou usar essa cor aqui pela primeira vez. Acabei de abrir. E eu gostei dele ter vindo aqui, ó, já separado. A gente não precisa encaixar a agulha e puxar lá do meio. Já vem. Aqui eu até cortei porque esse primeiro aqui tava colado e iria ficar cheio de cola. Achei interessante. Então, vou começar... Calma, que não é assim. Vou começar aqui com o nó corrediço, deixando só um pouquinho na frente. E começo com 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula o primeiro. No segundo, nessa parte aqui de trás, isso a gente já viu lá no pé, eu vou voltar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, e aqui o último, 6. Sobrou um pontinho aqui. Nesse último, vou colocar aqui dentro 3 pontos juntos. Então, nesse mesmo buraquinho, vou fazer 3 pontos aqui dentro. 1, 2, 3. Virar a peça, deixa esse nozinho ali para a parte de dentro e já encaixo no primeiro ponto. E esse aqui, ele tá bem mais organizado, já dá pra gente ver os pontos certinhos. Vou fazer 5 pontos baixos.
Um, dois, três, quatro, 5 pontos. Nesse último, vou fazer aqui um aumento. Um, no mesmo lugar, outro. Termino aqui com 16 pontos. Vou colocar um fio de cor diferente para fazer aqui o meu marcador. Pegar esse rosa e esse rosa que estava mais perto. E vamos continuar. Vou para minha segunda carreira. Temos 16 pontos aqui. Na segunda carreira, já começo aqui nesse primeiro ponto, fazendo um aumento. Então, 2 pontos no mesmo lugar. E agora, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa lateral, que tem aqui os 3 pontos, vou fazer 3 aumentos. Um, 2 e terceiro aumento. Agora, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Termino com 2 aumentos. Nessa carreira aqui, terminamos com 22 pontos. Vou passar o marcador para cima. Na próxima, eu começo com 1 ponto. Um aumento. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora a sequência de 1 ponto e um aumento por 3 vezes. 1 ponto e um aumento. Foi a primeira vez. 1 ponto e um aumento a segunda vez. 1 ponto e um aumento a terceira vez. 5 pontos aqui até a gente chegar na última sequência ali do final. 3, 4, 5. Para terminar a sequência de 1 ponto e um aumento por 2 vezes. Então, 1 ponto e um aumento. Foi a primeira vez. E 1 ponto e um aumento a segunda. Vou passar o marcador para cima. Próxima carreira, bem parecida com essa primeira, mas agora a sequência é de 2 pontos. Então, começo com 2 pontos e um aumento. Agora, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. A sequência de 2 pontos e um aumento por 3 vezes. 2 pontos e um aumento. Foi a primeira vez. E 1, 2 e um aumento. Foi a segunda vez. E 1, 2 e um aumento. Foi a terceira vez. Mais 5 pontos até a gente chegar ali na próxima repetição. 1, 2, 3, 4, 5. Para terminar essa carreira, 2 pontos e um aumento por 2 vezes. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Marcador para cima. Vamos só mais uma? Nesse mesmo esquema, mas agora com 3 pontos. Então, já começo aqui fazendo 3 pontos e um aumento. 1, 2,
3, aumento. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora a sequência de 3 pontos em um aumento por 3 vezes. A gente já fez isso 2 vezes, não vou ficar repetindo tanto não. Então, conta até 3 e um aumento aqui por 3 vezes. Agora, até chegar na próxima repetição, 5 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E para terminar, 3 pontos em um aumento por 2 vezes, assim como a gente já tinha feito antes. Temos 40 pontos. Vou passar esse marcador para cima. E agora, vou fazer ponto baixo, pegando só na alça lá de trás. Deixa essa alcinha da frente para depois a gente fazer um detalhe para a cestinha ficar de pé. Então, vou só contornar, pegando a alça lá de trás. Fiz essa carreira, marcador para cima. Vamos naquele mesmo esquema de aumentos, fazendo agora com 4 pontos. E essa vai ser a última. Então, começa aqui com 4 pontos. 2, 3, 4. Aumenta. 5 pontos aqui. Esses 5 pontos também se repetem aqui embaixo, ó. Aqui, eles certinho, os 5 pontos aqui no meio. Isso aqui não muda. Então, 5 pontos. Depois aqui, a sequência de 4 pontos em um aumento por 3 vezes. Os 5 pontos de distância. E para terminar, 4 pontos em um aumento por 2 vezes. No final dessa carreira, a gente fica com 46 pontos. E depois disso, eu vou subir 5 carreiras contornando. Essa parte agora ficou bem fácil, é só continuar seguindo o que a gente já estava fazendo antes. E depois eu volto, depois das 5 carreiras que a gente subir com esses 46 pontos. Fiz as 5 carreiras, marcador para cima. E agora eu vou fazer 46 pontos baixíssimos. Só para deixar um detalhe aqui nessa cestinha. Pegando o ponto normalmente, ó. As 2 alças e termina com baixíssimo por toda a volta. Chegando aqui, eu não vou fazer o que tem em cima do marcador. A gente faz com a agulha. Pode cortar o fio. Vou puxar aqui. A gente vai fazer aquele pontinho falso. Então, pula esse primeiro. No segundo, vou pegar o meu primeiro ponto baixíssimo. Passo esse fio lá pra trás. Vou aqui no último que eu fiz, pegando só na alcinha de cima e passando aqui por dentro desse jeito. Então, terminei fazendo um ponto baixíssimo, mas de um jeito diferente. Deixo o fio aqui. A gente vai conseguir colocar, fechar ele daqui a pouco. Vou fazer um nó corrediço, vou encaixar aqui em qualquer ponto da cestinha. Vou pular, não vou encaixar no primeiro, vou no segundo, para não ficar com essa diferença tão grande. E aqui, pontos baixíssimos por toda a volta. A gente vai terminar fazendo do mesmo jeito que foi ali em cima. A gente termina com a agulha. Pode ser essa aqui mesmo, ou pode ser essa mais fininha, mas a gente termina fazendo com aquele ponto falso, que aí fica bem certinho. Isso aqui é só para deixar uma alturinha para a cesta, como se fosse o pezinho dela. Fica bem bonitinho o acabamento. Cheguei no último, vou cortar o fio. Vou aqui nesse primeiro pontinho, ó, para poder fazer o último ponto que eu fiquei faltando ali. Termino assim com essa agulha mesmo. Esses 2 fios, esse do final, eu vou passar ali pra dentro. E o do começo também. Eles vão se encontrar lá na parte de dentro para fazer um nó, os 2 juntos. E esse aqui do comecinho, do nó corrediço.
Passei aqui pra dentro, olha só como é que fica a parte de fora. E essa parte a gente afunda assim pra dentro. Aqui, ó, pra cestinha ficar de pé. E aqui, do lado de cá, 2 nós. Não aperta muito pra não deformar o outro lado, a parte de fora. E 2. O segundo eu posso apertar um pouco mais e corto aqui. Esse nozinho, ele vai ficar pro lado de dentro. Eu também vou cortar esse começo. A gente começa com um nó corrediço, então já tem um nó. Eu vou cortar só essa perninha aqui. Virando assim, ó, ele pra dentro. Esse aqui, a gente já fez o ponto falso, só faltou arrematar. Encaixei na agulha, vou levar ele aqui pra trás. E aqui eu tenho que abrir para poder separar metade para um canto, metade para o outro. Nessa linha aqui, ele fica realmente 2 para cada lado. No balão aqui são 5. Separei, vou fazer 2 nós. E usando essa linha pela primeira vez com a agulha número 5, eu senti que machucou um pouco a mão, só que fica muito apertadinho, então fica muito bonito. Dói menos do que se fizesse com o amigurumi comum. E eu achei mais bonito até do que o balão, porque ficou bem mais apertadinho. Cestinha pronta, vamos fazer a alcinha. Começar aqui com um nó corrediço, vou deixar um pouquinho pra gente conseguir arrematar no final. E aqui, mirar onde que fica mais ou menos o meio. Vou partir ela aqui, ó. Assim. Você pode contar ou vai no olho mesmo. A gente precisa separar 2 pontos. Que você acha que fique assim, ó, bem no meio. Eu acho que esse e o pontinho do lado. Então, já vou encaixar aqui no meu primeiro ponto. Ah, um detalhe. Tem aqui o ponto baixíssimo, aqui na frente, e eu vou pegar aqui, ó, nessa parte de trás, deixa o ponto baixíssimo ali pra frente. Vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. Ó, o ponto baixíssimo, ele tá aqui, ó, ninguém tocou. Então, subi aqui 15 correntinhas. Nessa parte aqui onde eu deixei marcado, eu vou fazer ponto baixo. Então, aqui, ó. Sem pegar o ponto baixíssimo. Encaixa aqui, ó. Peguei o primeiro. Vou pro lado e pego o segundo também. Nessa parte aqui, no começo, eu só fiz um ponto baixo. Eu vou fazer o segundo quando a gente retornar. Então, fiz os meus 2 pontos. E agora eu vou voltar fazendo meio ponto alto para cada pontinho aqui da minha correntinha. Então, serão 15 meio ponto alto. Para essa alcinha ficar gordinha, grossinha aqui. Então, é só voltar fazendo meio ponto alto. Já ficou presa aqui embaixo e fica bem bonitinho. Agora é só voltar deixando essa alcinha mais grossa. Cheguei aqui no final. Agora sim, vou fazer meu ponto baixo do ladinho de onde eu fiz o primeiro. Vou cortar o fio. E puxar esse fio lá pra trás. Vou encaixar aqui, ó. Vou usar essa agulha porque ela é bem mais grossa e eu tenho muita dificuldade de passar. Aqui atrás eu consigo fazer 2 nós. O primeiro e o segundo, e corta aqui bem rente. Vou tirar esse marcador daqui que não precisa mais. E temos a cestinha. A gente acabou de fazer essa cestinha aqui. E como na história que ela leva pães e bolos e doces, eu vou manter igual. Só que eu não queria fazer de crochê e tava tentando aqui, ó, algumas ideias novas. E eu achei tão interessante
que dá pra poder trazer, pra gente poder fazer aqui junto. Eu comprei essa massinha, não é massinha, né? Uma argila. Massa de modelar com argila, tem um cheiro maravilhoso, cheiro de massinha mesmo, de infância. E ela seca sozinho. Deixei até o preço aqui, ó, foi R$ 9,50 e é muita coisa, muita mesmo. Tem 200 gramas e eu fiz algumas rosquinhas aqui pra poder mostrar que foi a parte mais fácil, essas rosquinhas. E ainda botei essa coberturinha aqui de chocolate, ela ainda tá molhada, mas é muito fácil e eu fiz ontem à noite, agora de manhã tô gravando essa parte aqui e elas já secaram. Dá pra ouvir o barulhinho. Mas só que eu deixei virado assim pra cima e esse lado aqui ainda tá meio branquinho. Acho que não secou completamente. Então, vou mostrar aqui como que eu fiz. Ela não gruda muito na mão, mas tá soltando aqui um líquidozinho dela. Bom, peguei aqui uma bolinha, vou mostrar a rosquinha. E aí você pode fazer várias rosquinhas se preferir. Ah, é tão legal brincar disso. Uma bolinha aqui. Tenta deixar bem redondinho. Aperta. Vou fazer na palma da mão mesmo, porque não vai ter texturas. É pra ser uma coisa bem fácil. Pra criança mesmo conseguir fazer. Então, essa bolinha aqui. E eu peguei algo que tem a ponta pra gente poder encaixar ali. Pra fazer o furinho aqui, ó, das rosquinhas. Então, aqui, achata um pouquinho. A bolinha não precisa ficar perfeita. E pode ficar com a digital, né, o desenho um pouquinho da mão. E eu vou encaixar aqui no meio e apertar, ó, girando pra fazer o furinho aqui da rosquinha. Fiz desse lado. Vou fazer do outro, que é pra poder abrir, tem que abrir dos dois lados. Ó, fiz essa aqui bem gordinha pra aparecer bastante no vídeo. Aí você faz do tamanho que preferir. E pra saber se tá proporcional ou não, traz a boneca, coloca assim em cima da mão dela pra ver se fica interessante, se você consegue fazer menorzinho ou até um pouquinho maior. E aqui é isso. Foi simples assim. Achata um pouquinho pra parecer mais a rosquinha e deixa de lado, deixa descansando que ela vai secar. Quando ela secar, ela muda um pouquinho de cor, fica um pouquinho só mais escura, né? Dá pra ver aqui, ó, que é quase a mesma cor, mas ela fica um pouquinho só mais escurinha. Mas aqui em cima, ó, parece que já foi assado a minha rosquinha, que é como se ela tivesse crua ainda. É só isso, é só deixar de canto. E aí, eu peguei, depois dela seca, isso aqui é um contorno bem antigo que eu usava. E eu passei aqui como maquiagem pra deixar ela douradinha, pra massa ficar assada. Na parte que fica pra baixo, que ela vai ficar mais interessante se ela ficar pra baixo. Essa aqui que tá um pouquinho mais branquinha, não precisa passar na rosquinha inteira, porque a gente vai passar uma coberturinha. Então, vou usar aqui em cima mesmo pra poder fazer essa coberturinha. Deixa eu guardar o restinho da massinha, porque provavelmente eu vou fazer bem mais coisas com ela. Talvez até pãezinhos pra colocar nessa cestinha. Mas eu vou testar primeiro. E aqui vou usar essa cola transparente, a cola de isopor. Não é a cola que eu uso pra colar o amigurumi. Geralmente é uma cola de pano, tem que ser, né? Aqui foi a de isopor, mas eu só peguei essa por ser transparente. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Não tem problema, depois essa cola sai, tá? Independente da superfície que você estiver fazendo. E tinta marrom. Essa tinta aqui me custou R$2 esse potinho. Eu achei interessante, não precisa comprar muitas cores pra gente poder ter toda a paleta. E é marrom, simples, porque eu queria que o recheio fosse de chocolate. Vou usar aqui essa agulha, que eu adoro essa agulha porque ela é grossinha, pra colocar um pouquinho de tinta aqui. Uma bolinha de tinta na cola. E vou
mexer aqui esses dois, porque é a cola que vai fazer essa tinta secar e a tinta para dar o pigmento na cola. Então, fiz essa pastinha aqui, esse brigadeiro. E agora é só colocar ali em cima. Deixa eu colocar um pouquinho mais, tô achando que tá muito pouquinho. Pronto. E aí, com a pontinha aqui da agulha, escolher uma, deixa o lado mais douradinho pra baixo, porque se a gente virar essa rosquinha, a gente consegue ver o lado mais douradinho. E pinta aqui em cima, fazendo esses detalhes como se o chocolate estivesse caindo, assim na borda. Essa cola, ela seca bem rápido, então não prepara em grande quantidade, porque senão não vai dar pra você usar, mesmo que você tenha várias rosquinhas pra poder fazer, pra preencher essa cesta inteira. Faz de pouquinho em pouquinho, porque ela vai secando e vai ficando assim com um fiozinho. E aí fica muito chato. Ó, já tem uma caldinha escorrendo aqui. Tá cheio de cola minha mão. E um pouquinho da argila. Ela fica um pouquinho na mão porque eu acho que ela fica um pouquinho molhada. Depois que eu abri, ela molhou um pouquinho. Mas isso aqui é só esfregar a mão que sai. Ou lavar. Lavar é uma boa opção também. Então aqui, gente, não precisa ficar perfeita a sua rosquinha. Você tá fazendo e tá achando que não tem nem cara de rosquinha. Não precisa ficar perfeito. O charme todo tá nessa cobertura aqui. Você também nem precisa caprichar muito. Vai dar pra perceber o que é assim que bater o olho, depois que colocar essa cobertura. Aqui como que eu fiz caindo, então eu começo daqui de baixo, vou puxando assim pra cima. Ó, ela não mancha porque é tinta guache. Tinta guache, normalmente, quando a gente passa na mão... Deixa eu tirar aqui. Quando a gente já passa a tinta guache na mão, ela, ó, normalmente assim, ela já sai, ela não mancha. Ainda mais com essa cola de isopor. Então, fica tranquilo que ela sempre sai. Ó, só esfregar aqui. Que sai tudo, não mancha. Por isso que dá pra criança brincar. Brincar de massinha. Então, vou terminar esses dois aqui com esse restinho que ainda tem. Geralmente, quando a gente faz a rosquinha, a gente coloca essa cobertura e a gente passa a rosquinha desse jeito, levanta e já fica perfeito. Aqui, não sugiro porque ela entope o buraquinho. Mas pode ser um adianto, eu tentei fazer essa aqui. Desse jeito, ela fica bem retinha. Aqui depois você cobre os buraquinhos que ficaram. Ó, já tá secando. Então tem que ser bem rápido. Depois você cobre assim, ó, o buraquinho que ficar, abre o buraquinho do meio. Então pode ser um jeito um pouco mais rápido de fazer. Mas olha, ela fica bem retinha. Aqui ela não fica uma caldinha escorrendo. Mas funciona também. Se você tiver com mais pressa e tem muitas rosquinhas pra fazer, desse jeito aqui também funciona. Desse mesmo jeito que eu fiz aqui com calda de chocolate, a cobertura de chocolate, daria pra fazer rosinha com a de morango, que é bem tradicional. Talvez até branca, mas eu não comprei a tinta branca. Teria que misturar a tinta branca na cola pra funcionar. Só a cola branca não funciona porque depois que ela seca ela fica transparente. Então nessa cestinha aqui eu já tenho 6 donuts e agora eu vou tentar fazer um pãozinho pra ver se funciona ou até outras ideias. Mas só essas rosquinhas eu já adorei e acho que fica bem interessante. É uma outra opção pra gente ter no amigurumi. E detalhes pequenininhos que talvez com linha não ficasse tão interessante, a gente pode tentar explorar com a massinha. Tive a ideia agora de um croissant, ainda não fiz nenhum aqui, mas
Vamos fazer juntos para testar, para ver se funciona. Eu tô usando um plástico porque no começo eu tava usando a mesa mesmo, depois é só passar um pano para poder colocar aqui, amassar. A gente corta o triângulo e enrola. Tentei, não tenho ferramentas próprias, então fui pegar o que mais se parece com um rolinho de macarrão para poder fazer. Então, isso aqui pra mim parece, mas na hora de levantar aqui, ó, eu senti dificuldade de pegar, porque a pontinha sempre fica levantada. Então, se eu usar um plástico aqui, já facilita. Espero que esteja dando pra ver. Então, aqui, abri, fininha. Essa parte aqui, cuidado, pra quem estiver fazendo em casa, a gente vai ter que usar alguma coisa pra cortar um triângulo. Nos canais que tem de biscuit ensinando, se usa uma lâmina, então, ou um estilete, a lâmina do estilete. Mas não sei se tem criança observando essa parte, vamos usar então só a tesoura, que aí eu acho que dá pra cortar do mesmo jeito. Abrindo a tesoura, a gente, ou uma faquinha que não tenha ponta, é muito macio de cortar isso. Basicamente só um triângulo aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra cortar desse outro lado. E aqui embaixo. Todo o resto eu vou tirar, a gente não vai precisar disso. Se cortar um triângulo mais fininho, ele fica menor ainda. Então, vou tirar um pouquinho mais dessa parte. E agora, vamos ver se dá pra enrolar com esse plástico. O plástico pode facilitar nesse começo. E a gente vai enrolar na maior parte do triângulo para frente. Então, ó, levantei aqui, ó. Enrola, assim. E aí é só deslizar a mão. Continua no formato, ele vai ficando gordinho. E pronto. Aqui, um mini croissantzinho. Não vai inchar, claro. Mas o que a gente pode fazer nas próximas é um triângulo um pouquinho maior. E aí, deixa secar com a pontinha assim, ó, virada pra cima. E depois a gente pinta. Vou deixar aqui de cantinho. Depois eu vou passar só o contorno aqui por cima. Vou tentar um triângulo um pouquinho maior. Gente, é como brincar mesmo na escola, isso aqui. Não precisava ser tão grande assim. Senão ele vai ficar muito gordo. Vou tentar mais fininho. Nossa, bem retinho, ainda bem. Ele tá mais comprido que o outro, então ele vai ficar um pouquinho mais gordinho e não tá tão espaçado. O triângulo tá mais fininho. Agora é só tentar enrolar. Não ficou retinho, mas não tem problema. O importante é a pontinha. Levantar essa aqui, ó. Essa pontinha do plástico. Levantei. E agora é só enrolar aqui com a mão, passando assim, ó. Olha esse, ficou bem gordinho. Gostei mais desse. Colocar lado a lado e levantar aqui. Então, triângulos maiores e mais fininhos. Chega perto. São só ideias, mas se você quiser se especializar nessa parte, tem vários canais ensinando como fazer biscuit, como fazer mini doces. Pesquisa mini doces de biscuit. E aí vão ter algumas ideias por lá. E já aproveitando para mostrar aqui como que eu fiz esse daqui, peguei um pedaço de massa grande. Esse aqui vai ser um pão grandão mesmo. Vou colocar aqui uma rosquinha do lado só para você perceber a diferença. Só peguei uma massa um pouquinho maior, amassei aqui a pontinha, amassei a outra de cá e com a ponta da agulha aqui abri 2 talhos.
Um, dois aqui. E fui furando aqui pra ficar um pouquinho mais parecido. Então, desse jeito assim, ó, bem sem graça. Pesquisei em alguns canais e, além de várias ferramentas, eles usam também um pedacinho de papel alumínio para fazer textura, mas isso aqui não é uma massa de biscuit, é uma massinha com argila, então não vi tanta diferença de usar isso aqui, ou eu não tô usando direito, mas ele fica com uma certa textura, só que como é tão mole essa massinha, talvez a de biscuit seja um pouquinho mais firme, ela não fica por muito tempo. Eu usei a ponta da agulha aqui furando, e aí essa textura ela ficou por mais tempo do que eu tentando aqui o papel alumínio. Mas eu gostaria muito de ver todas as opções que vocês vão fazer. Então, quando você fizer essa cestinha cheia de doces, me marca lá no Instagram. Ele aparece aqui embaixo. É só me mandar a foto. Eu vou gostar de ver todas as ideias que vocês tiveram. Pesquisa outras ideias também em outros canais para poder fazer. E a gente vai usar mais a massinha por aqui. A cestinha da Chapeuzinho ficou assim. Olha só esse pãozinho, como que ficou bem interessante depois que ele secou. Esse aqui é ele seco, a cor que fica. Eu passei o pincel sujo aqui com contorno, então ele já fica mais douradinho. Depois eu passei base, esmalte mesmo, aqui por cima e salpiquei sal, porque o açúcar eu fiquei com medo das formigas e o sal tá tranquilo. Aí o sal grudou aqui, não sai e parece açuquinha. É o pãozinho açucarado. Além das rosquinhas que a gente fez junto. Ficou bem pequenininho, mas eu também gostei aqui do resultado. Eu passei também esse açuquinha aqui em cima do croissant. Ficou pequenininho. E esse bolo gigante para preencher bastante a cesta. Do mesmo jeito, fiz uma bola, do mesmo jeito que a gente fez essa rosquinha. Fiz uma bola grandona, bolinha, achatei assim em cima. E aqui, eu só rolei aqui na mesa pra ficar esse lado aqui menor. Então, rolei fazendo pressão, assim, mais pra esse lado. Furei aqui no meio e passei a mesma caldinha que tem aqui em cima de cola com tinta. Desse jeito e deixei escorrer um pouquinho mais. Escorreu bastante até. E essa parte preencheu bastante a cesta, porque por enquanto só tinha metade dela cheia com essas rosquinhas. E aí dá pra colocar o bolo aqui. Deixar o pãozinho pra fora, que eu acho que ficou tão bonitinho. E preencho desse jeito. Então, terminamos aqui a Chapeuzinho. Você pode fazer o lacinho aqui como preferir. E coloca a cestinha no braço dela. Cheia de coisas. Não dá pra mostrar ela inteira aqui, porque o meu suporte é pequeno. Deixa eu ver. Ah, agora eu consigo. Então, terminamos aqui a Chapeuzinho. Lembrando que isso aqui sai, né, o capuz. Mas eu prefiro com o capuz. A cabeça, ela gira. E ela fica toda articulada, né, os bracinhos. Até para poder segurar a cestinha. Então, quando eu ponho ela de pé, fica... Ela consegue sustentar a cestinha mesmo com a cestinha cheia de coisas.